queridas irmãs, que as rosas floresçam em vossa cruz. Nossa também. E sustentando o fio da meada, né, bem nessa direção que o Oswaldo vem nos convidando, vamos manter esse direcionamento, olhando hoje especificamente para as forças internas de Capricórnio que poderiam de alguma forma nos mover e sustentar a nossa saúde. Porque muitas vezes a gente se apega a aspectos externos do signo, e até a gente usa isso caricaturalmente, né, para olhar nos outros e até rir um pouco dessas qualidades quando a gente visualiza naqueles que nos visitam, né? Mas se a gente pudesse apropriar dessas forças internas de Capricórnio, talvez a gente adentre um território mais interessante no sentido de sustentar e manter e cultivar nossa própria saúde. Que forças são essas? Qual é a relação de Capricórnio com o tempo? Como entrar numa relação com o tempo mais interessante do que essa de simplesmente constatar que ele passa? Entrando nessa relação distinta com o tempo, como manuseá-lo de uma forma mais produtiva na nossa existência? Porque é muito comum que quando a gente tem algum conceito sobre alguma coisa, a gente vai baseando toda a nossa existência ao redor daquele conceito. Mas se a gente pegar esse conceito e continuamente reconceituá-lo, revisitá-lo, explorar diferentes possibilidades, ainda que num primeiro momento inusitada, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. E, eventualmente, podemos adentrar um território de tomar a vida nas próprias mãos. Tomar as vidas nas próprias mãos diz muito em termos de apropriar-se do seu tempo. Estar no seu tempo. Movimentar esse tempo de forma diferente desse tempo que passa e que as pessoas contam no relógio. Como adentrar essa temporalidade que de repente nos coloca um pouco mais fora desse plano onde as coisas se manifestam, para que a gente possa ser um pouco mais regente de como e o que a gente gostaria que se manifestasse. E a gente possa ser mais efetivo nessa nossa passagem por aqui. Então vamos fazer um treinamento, um olhar nesse sentido e vamos ver onde a gente pode chegar. Não se assustando em absoluto se não chegarmos em lugar algum. Precisamos ter essa coragem também. Então aqui, Oswaldo já explorou bastante, né? Capricórnio. Né? E a Corinne Elline, ela nos chama a atenção em como essa constelação era designada no passado. Como alguém tem esse nome dessa constelação? No hebraico, você que tem estudado, Jedi. E curioso, né? Então, as estrelas dela, Benébula Jedi, Al Jedi, né? Al Jedi, Alfa Jedi, a estrela alfa da constelação. Ela fica bem aqui na testa do Capricórnio, nesse desenho do Capricórnio. Ela fica bem aqui na testa, nesse ponto curioso. Um ponto curioso onde a gente sabe que algo acontece, algum átomo semente, talvez eventualmente esteja nessa proximidade, o átomo semente da mente. E curiosamente também é uma região onde Sagitário e Capricórnio, portanto, o mundo do desejo, adentrando a região etérica e a região física, também trazem aqui nessa nossa região uma relação entre a mente, o mundo do pensamento e o mundo do desejo. Então talvez, simbolicamente, a gente possa refletir, né, até que ponto que esse símbolo já traz alguma verdade em relação à nossa própria constituição física, ou quem o pensou. Né? Mas quando a gente pensa em Capricórnio, tem algumas qualidades e algumas características que imediatamente saltam aos nossos olhos. Né? Alguém aqui se oporia a essa ideia de que Capricórnio é o signo que diz respeito à eficiência? Economia. Fazer muito com pouco. Vocês tiveram já curiosidade de, no tema natal de vocês, olhar em que casa que isso acontece e onde você é convidado a fazer o máximo com o mínimo?
Porque essa casa da eficiência, na medida em que essa casa se realiza, todo o restante do tema natal começa a se realizar na mesma medida. Então tem um tesouro aí nessa casa. Eu sou 100% eficiente nessa casa? Alguém questiona a questão de Capricórnio estar vinculado à disciplina? Ao rigor? Então é uma casa que convida à disciplina, né? É um signo que convida à disciplina. É uma área da nossa vida onde nós somos convidados a ser disciplinados. Essa área da nossa vida é 1/12 do nosso tema natal. Mas todo o restante do tema natal vai responder em termos de resultado na medida em que naquela casa, naquele aspecto da minha realidade, eu desenvolvo o melhor da minha disciplina. Vai comentar? Anjumon, por que os deuses são tão sádicos e o signo anterior a Capricórnio e Sagitário que ensina a fazer pouco com muito? Sim. Né? E que estimula a indisciplina, a folga e a gozolândia. Isso não é um sadismo, senão uma sabedoria profunda. Porque no processo de manifestação, a gente vai de um mundo mais abundante para um mundo mais restritivo. Então isso é profundamente programado dentro das entidades celestes para que as coisas sejam assim. É de uma noção plena que eu vou poder pegar aquela porção que me cabe como princípio organizador. E aí você vai notar que a pessoa que tenha um desalinhamento entre os planetas Júpiter, que rege Sagitário, e Saturno, que rege em Capricórnio, independente de qualquer coisa, elas vão continuar não tendo noção. Porque elas não estabeleceram uma relação consciente entre as hierarquias de Sagitário, que é uma plenitude indiferenciada, que é gozolândia, que é tudo pode, com Capricórnio, que é foco. Como pegar aquilo que eu fui agraciado e focalizar a minha missão e realizá-la. Então, não é bem um sadismo, mas você vê como é fundamental que essa hierarquia venha depois de uma hierarquia tão abundante. Por quê? Nós vimos no último encontro Sagitário e o que ela nos convida. E o Sagitário sem Capricórnio é um ser que se manifesta no mundo de forma completamente alienada, sem noção, como você disse. Como a gente vê uma pessoa que não estabeleceu essa relação saudável entre Sagitário e Capricórnio? Total falta de controle sobre emoções. Repetindo o nosso encontro passado. Personalidade sem magnetismo. Sabe de tudo, mas não é bom em nada. Comete sempre os mesmos erros. Temperamento explosivo, nunca tira proveito do fracasso. Sagitário. Hábitos de Sagitário completamente sem noção, sem espaço. Né? Quando você chega em Capricórnio, tudo isso entra num tecido que pode passar por um filtro para uma ordenação. Então Capricórnio é esse princípio ordenador. Sagitário é como se fosse aquele tempo abundante onde tudo pode ser, aquele tempo pré-manifestação. Capricórnio é aquele tempo que precisa ser otimizado. É aquele tempo que precisa ser organizado. Aquele tempo que precisa ser focalizado. Então talvez o primeiro convite para a gente olhar no nosso tema natal, Júpiter e Saturno fazem um bom aspecto? Quais são as casas que estão Sagitário e Capricórnio no meu tema natal? Porque se não houver a noção mínima de um princípio organizador, eu não vou conseguir elaborar nada em termos de poder repensar a minha vida, organizar a minha vida. Essa desorganização nesse ponto tão elevado vai refletir numa desorganização total em todas as esferas da minha vida. Então, mesmo que eu seja agraciado com um Júpiter no meio do céu, imagine um Júpiter no meio do céu, mas que não faz aspecto com outros planetas. Ou que só faz um aspecto. Ou seja, sabemos que é a quantidade de aspectos entre os planetas que determinam também a qualidade da consciência da pessoa em relação àquele planeta. Quanto menos aspectos, menos noção. Um Júpiter pouco aspectado, muito provavelmente essa pessoa que é rodeada de graça, mas não sabe aproveitá-la. Então é nessa direção que a gente pode olhar a relação entre Sagitário e Capricórnio. Capricórnio como um princípio organizador da abundância de Sagitário. O curioso é que
Pela filosofia Rosa Cruz, nós percebemos que o signo de Capricórnio, ou a hierarquia de Capricórnio, que corresponde aos arcanjos, está vinculado a um determinado mundo. Que mundo é esse? Mundo dos desejos, né? Então eu tenho um signo, eu tenho uma hierarquia que me convida a uma disciplina, e o comando hierárquico dessa hierarquia está sobre um mundo a partir do qual eu vou ser continuamente arrastado a vivenciar situações alheias às minhas vontades. Lembrando que a vontade é um princípio primordial. Eu saio de um lugar para chegar no outro. O desejo é algo que acontece para mim no caminho dessa realização. Então, como eu vou ser desafiado a trabalhar a disciplina justamente dentro daquele campo hierárquico que vai desafiar a minha preguiça, a minha falta de noção, o meu descontrole nos desejos. E ainda tenho vinculado a isso um planeta que é profundamente castrador, ou seja, quando eu falhar, quando eu cair em tentação, eu vou ser na mesma medida debitado, cobrado, adoecido, impedido de, bloqueado. Esse mesmo planeta que bloqueia, ele pode também se tornar uma graça, na medida em que eu alcance dentro de mim esse rigor e essa disciplina. Nem mais nem menos, porque o rigor excessivo também se volta contra nós. Então a questão é como transformar esse Saturno, que é restrição, na excelência desse Saturno, que é perfeição. Como trabalhar esse aspecto do tempo? Como entrar numa relação viva com o tempo? Como controlar o tempo? Será que é possível controlar o tempo? Como fazer essa vinculação de um mundo sagitariano? Quando eu falo em Sagitário, segundo a filosofia Rosa Cruz, de que região que eu estou falando? De que mundo eu estou falando? Mundo do pensamento. Né? Lembrando que quando a gente fala em mundos, a gente pensa em 7 mundos. Vocês lembram quais são esses 7 mundos, a partir de baixo até em cima? Qual o mundo mais próximo de nós? Mundo físico. Né? Qual que é a hierarquia que está ligada ao mundo físico? Peixes. O mundo físico tem 2 regiões. Uma região química do mundo físico e uma região etérica do mundo físico. Na região etérica do mundo físico eu tenho a regência de... Qual é a hierarquia? Qual é o signo? Aquário. Depois eu tenho uma região inteira do mundo dos desejos que está simplesmente sob a regência de uma hierarquia única. Capricórnio. Olha com o que esses caras estão lidando. Olha com o que os arcanjos lidam. Nós temos regiões superiores e regiões inferiores. Os arcanjos estão embebidos em todo o mundo em todo o mundo dos desejos. Quando eu ascendo ao mundo do pensamento, qual é a primeira hierarquia que eu tenho? Senhores da mente, que signo? Sagitário. Mente concreta. Depois disso, ainda mundo do pensamento, tem outra hierarquia dentro do mundo do pensamento. Escorpião. Senhores da forma. Acima do mundo do pensamento, que mundo que eu tenho? Mundo do espírito de vida. Qual a hierarquia que também se apropria inteiramente desse mundo todo? Libra. E aí já é importante, dentro do que o Oswaldo nos convidou a ver, enquanto forças motrizes do tema natal, a relação entre Libra e Capricórnio. Porque aí já temos uma particularidade no que diz respeito ao Cristo, que é objeto de estudo da fraternidade. Em que região se encontra o corpo mais denso de um arcanjo? Em que região se encontra o corpo mais denso do Cristo? Percebe a relação que existe entre Libra e Capricórnio quando a gente olha para esse ser crístico? Como ele vincula essas 2 hierarquias?
como ele nos auxilia nessa quadratura, porque ele é um arcanjo também. Mas é interessante, né, Anjo Bom, que quando você pensa no espelhamento, o espírito de vida ela tem um reflexo na região etérica, né? Mas aí acho que eu estou saindo do campo, talvez, que você está nos convidando para olhar, e olhando num campo mais, talvez, funcional, de oitavas, né? Talvez seja... Você foi, por quê? O mundo do espírito de vida está refletido no mundo etérico. O espírito de vida está ligado ao éter, que está ligado à vitalidade do nosso corpo. Mas essa é uma outra reflexão. A reflexão anterior a essa é perceber que o ser Cristo, enquanto arcanjo, ele cria uma saída a essa quadratura entre Libra e Capricórnio. Ele estabelece uma releitura dentro da humanidade para nós encararmos as forças satânicas. Por quê? Porque Saturno rege Capricórnio e Saturno está exaltado em Libra. Então olha o que ele está fazendo. Ele nos auxilia a revisitar biblicamente a história de Jó, que é onde Satã se manifesta e mostra ao que ele se presta dentro de uma dinâmica temporal, que é uma dinâmica profundamente restritiva, que desafia a fé de quem está encarnado. Então é muito curioso quando a gente começa a ver essas associações. Se eu não consigo olhar para Libra e Capricórnio de uma forma a amenizar essa quadratura, eu minimamente preciso olhar no meu tema natal como que os regentes dessas duas hierarquias se relacionam entre si. Regente de Libra, regente de Capricórnio. Então, o que na minha história eu já alquimizei diz respeito à relação que eu estabeleci entre Vênus e Saturno. Na medida em que Vênus e Saturno, no meu tema natal, conversam, eu já elaborei a tensão que existe nessa quadratura. Percebem como a gente vai costurando? Então, olha aqui. Senhores da individualidade, Libra, arcanjos, Capricórnio. Em Libra, mundo do espírito de vida, eu venho aqui e vejo que é o corpo mais denso nesse diagrama desse arcanjo, o Cristo. Eu venho aqui no mundo do desejo e observo um diagrama que seu corpo mais denso é o corpo dos arcanjos. E eu posso extrapolar isso e buscar dentro do humano quais são as nossas possibilidades de alcance. Um diagrama nunca deveria ser visto simplesmente como algo dado, senão como algo dinâmico de onde eu posso chegar com isso. Por quê? Quando eu olho para Jeová e vejo o seu corpo mais elevado, se eu imaginar que esse diagrama continue aqui e eu perceber, eventualmente, que o próximo símbolo escuro é o da humanidade, eu começo a ter alguma noção dos mundos que talvez sejam acessíveis para os humanos que estão num movimento pioneiro. E qual seria esse mundo? Imagine que a gente possa falar num iniciado mais elevado da nossa humanidade. Onde estaria o seu corpo mais denso, olhando para esse diagrama? Vocês conseguem fazer essa correlação? Mais elevado? Aqui eu tenho o anjo mais elevado, aqui o arcanjo mais elevado, aqui o senhor da mente mais elevado. Estaria na região do pensamento concreto, o ser humano mais elevado. Aqui? O irmão maior... eu digo o corpo mais denso do irmão... O corpo mais denso... Seria na região do pensamento concreto. Que é aqui? É. Isso. E no caso do ego, ele chegaria até o mundo dos espíritos virginais, né? Chegaria até aqui, né? O que para nós não chega, né? Nós paramos no espírito divino, né? Ou seja, isso seria um corpo de um iniciado, no caso das iniciações maiores, né? Que é para além das menores. Sim. Então a nossa ideia de saúde, ela está muito vinculada ao nosso corpo físico, né? A bons hábitos de vida, como comer.
prática de atividades físicas. Mas a saúde em si, ela diz respeito, astrologicamente, a apropriar-se de uma fisiologia que não se restringe ao corpo físico, mas uma fisiologia que diz respeito à constituição do meu caráter, que astrologicamente, dentro das associações entre os planetas, eu vou chegar a uma determinada conclusão. Isso deve ser um exercício íntimo de perceber o estado da minha saúde, porque as próprias fraquezas dos meus órgãos dizem respeito às dificuldades que eu ainda tenho de casar essas hierarquias dentro do meu interior. E esses iniciados que vão à nossa frente, esse ser que a gente chama de ser crístico, ele facilita as dificuldades que eventualmente nós teremos. Essa facilitação é no sentido de que nós não precisemos passar pela doença. Desde que a gente entenda o que a gente está sendo convidado e que minimamente a gente aceite esse convite. Qual é o convite que Cristo nos faz? Só para título de curiosidade, num caso de um irmão maior, o corpo que passa a ser a ligação entre espírito e matéria deixa de ser a mente concreta e passa a ser a mente abstrata. Porque na medida que você acende um mundo novo, que o seu ego passa a ter um material do mundo do espírito virginal, o contraponto passa a ser um corpo mais denso, que seria a região do pensamento concreto, que hoje tem um elemento de ligação. Então, esse corpo concreto ele passa a ser um corpo. Então, o conceito que nós temos de mente, que ela só é um elo de ligação, ela passa a ser corporal, e o que é espírito humano hoje passa a ser o elo de ligação. Então, é uma curiosidade interessante, só para reflexão. Você está falando de uma promessa. É o que seria os veículos de um irmão maior hoje, né? É como se ele tivesse 4 corpos e 4 veículos de ego, e não mais tríplice. Se você analisar os corpos dos iniciados, você vai perceber que eles chegam a ter 4 veículos inferiores e 4 superiores, né? E não mais 3 e 3. Né? Então isso é uma promessa. Nesse sentido, sim. Por mais distante que isso pareça, e por mais simples que seja a gente estudar uma anatomia humana, onde a gente estuda os ossos, nós precisamos desenvolver musculatura para entrar em relação com essa outra anatomia, com esses outros mundos, com esses outros corpos. Mundo físico, mundo do desejo, mundo do pensamento, mundo do espírito de vida, mundo do espírito divino, mundo dos espíritos virginais, mundo de Deus. Isso, em algum grau, deveria se tornar para a gente muito familiar. Porque é nessa familiaridade que a gente começa a desenvolver sensibilidade a partir desses mundos, enquanto uma resposta deles para a nossa compreensão parcial dos mesmos no estado que a gente se encontra. O que, num determinado momento, a gente ainda não tem plasmado na forma de órgão, nós precisamos iniciar um processo, ainda que imaginativo, germinal, de olhar para eles. Ou seja, estabelecer um diálogo. Se no começo não houver resposta, progressivamente algo começa a ser escutado. E esse esqueleto que foi dado dentro de uma gestação intrauterina, progressivamente passa a se transformar num outro esqueleto. Num esqueleto anímico e espiritual. Mas precisamos olhar para essa anatomia, por mais que num primeiro momento ela possa parecer cansativa, difícil, abstrata. E isso também. O exoesqueleto, né? Então, Capricórnio é o signo da eficiência, da disciplina, está vinculado aos arcanjos e ao mundo dos desejos. E aí é curioso quando a gente observa que o Cristo, fazendo parte de uma hierarquia arcangélica, nos dá, a partir do Evangelho, uma série de máximas que, temporalmente, não passam por um desgaste. Então, será que os evangelhos, será que essas máximas dizem respeito a algo, enquanto uma lei, a ser trabalhada aqui no mundo físico?
Ou elas sustentam essa atemporalidade porque ele nos dita leis de um outro mundo, que não sofrem os desgastes do tempo? Será que ele não nos deu leis de um mundo superior? E por isso, depois de 2000 anos, elas se atualizam continuamente? Talvez a gente possa olhar para os evangelhos como um conteúdo que diga respeito à possibilidade de entrarmos em relação com esse mundo dos desejos. Se não, vejamos o que ele diz. O que é maior, curar o enfermo ou perdoar os pecados? Porque se há pecado, isso tem muita relação com as regiões inferiores do mundo do desejo. E só alguém que tenha maestria sobre essas regiões pode, de alguma forma, passar um apagador, passar uma borracha, atuar sobre essa região, ao ponto de fazer com que essas forças cessem. Percebem? O que é quando eu perdoo também? Parábola dos talentos. Talentos são forças pessoais emprestadas como motores para o mundo do desejo. Esses talentos são qualidades anímicas que eu tenho para atuar sobre essa vida. Porque as forças motrizes do nosso ser estão disponíveis a nós nesse mundo do desejo. Nós somos movidos por essas forças. A partir do nosso corpo de desejo, nós somos eventualmente estimulados à ação. Se eu estou razoavelmente comprometido, eu sou arrastado pelos desejos. Se eu estou minimamente presente, eu utilizo meus corpos superiores para passar pelos desejos e atuar sobre esse plano. Qual é a minha relação com os mundos dos desejos? O que quer dizer não nos deixeis cair em tentação? Será que isso seria uma tentativa de purificar essas 3 regiões para que a minha mente possa chegar a uma ação mais efetiva nesse plano? Talvez. Multiplicar os talentos é fazer o bom uso dessas forças na região química do mundo físico. Para isso, eu preciso atravessar as regiões densas do mundo do desejo. Atravessar aquele material que eventualmente eu colhi no meu processo encarnatório, da região do mundo dos desejos e que constitui o meu ser. Onde estão todas as minhas vulnerabilidades, as diferentes situações terrenas que eu vou encarar. É um material que eu colhi dentro de mim e que me desvia do caminho. A oração, de alguma forma, me purifica na medida de conseguir atravessar essas regiões escuras para que eu realize aquilo pelo que vim. Que eu atravesse a floresta sem que o lobo me encontre. Ou que eu não escute o que o lobo diz. Os vendilhões do templo são forças das regiões inferiores do mundo dos desejos, que atuam sobre nós. Nós somos o templo do Deus vivo. Os templos físicos são outra coisa. Palco. Os templos físicos são palcos. Nós somos o templo vivo, a igreja viva. Expulsemos os vendilhões do nosso templo. Expulsar os mesmos correspondem ao nosso ímpeto rumo a Cristo. A despeito das tentações. Expulsar os vendilhões diz respeito à nossa responsabilidade em atuar sobre essa região inferior do mundo dos desejos. Que queira ou não, eu terei que encarar oportunamente. Que queira ou não, a gente já está trabalhando quando faz a retrospecção, minimamente. A retrospecção é extremamente ainda passiva em relação àquilo que acontece no meu dia a dia, eu consigo equacionar. Quando eu fizer uma retrospecção em estado de regozijo, talvez essa região escura das paixões densas, dos desejos que me descontrolam, progressivamente comece a acalmar. E as minhas emoções serenem. Então, a ideia é, a partir de então, revisitar o Evangelho oportunamente e elevar o nosso pensamento, em cada parábola, a um mundo superior.
e deixar de parar e parar de buscar analogias dentro desse mundo que já está configurado. Porque o que está configurado não tem erro, está na cara. A gente já sabe que templo é dinheiro. Então sai dessa, vai para frente. Visite o seu templo e os seus vendilhões. É muito mais interessante. Trave e cisco diz respeito a isso também. É uma realidade interior de um dos nossos corpos que a gente precisa limpar, tornar mais leve. Estão fazendo isso por nós. Cristo está fazendo isso por nós, está sustentando. Façamos um pouco disso por nós também e por Ele. Então, revisitemos o Evangelho dentro dessa perspectiva do corpo de desejos. E veja o que a gente pode fazer com cada parábola. Essa purificação é quase como fazer um cateterismo na alma. Porque os vasos do corpo entopem, os meus ossos enfraquecem. Mas o que eu estou fazendo pela minha alma, que é, de fato, aquele canal que vai possibilitar a vitalização do meu corpo físico? Se as coisas estão entupidas aqui, se o meu corpo não responde, se meus fluidos não circulam, pode ter certeza que animicamente algo não está circulando também. E o princípio da saúde, ele é uma verdade absoluta. Quando a gente fala em mundo do espírito de vida, e a gente lembra o que o Arthur acabou de nos dizer, que o mundo do espírito de vida está diretamente vinculado ao nosso corpo etérico, isso se torna óbvio. Como a vida está vinculada ao corpo que vitaliza. Acho bom. Sim. Esses vendilhões do templo, os vendilhões do templo são identificáveis no mapa e a sua condição de expulsá-los também você pode identificar? Como é que funciona essa relação? Condição de expulsar e trabalhar qualquer coisa no mapa é uma Ambacher. Consciência que se mostra na quantidade e qualidade dos aspectos que um planeta faz. Se você tem planetas pouco aspectados ou sem aspecto, você não tem condições. Você não tem condições de trabalhar sobre as tentações que te chegam. O que você precisa? Um grupo. Observe alguém que tenha, se aproxima. A proximidade de alguém que tenha já vai transbordar sobre você. A proximidade de um abençoado abençoa a sua vida. Mesmo que ele não te dê nada, mesmo que ele se cale ao seu lado. Alguém que tem um princípio organizado interiormente, ele organiza silenciosamente, Oswaldo já falou isso inúmeras vezes. Por isso nós precisamos desenvolver o alegrar-se na realização alheia. Porque a sua proximidade do realizado faz com que você realize. E isso não é cobiçar a realização alheia. É um alegrar-se genuíno. E um aproximar-se despretensioso, se algo lhe couber, para que você possa prosseguir. Você pergunta, é possível identificar os vendilhões do templo dentro do nosso tema natal? O que vocês acham? Aonde? Quem são? Quem são os vendilhões? Porque a venda é sempre um acordo, né? A lua também. Os vendilhões do templo tendem a ser aqueles planetas que são mais primitivos dentro do nosso tema natal e que nós ainda não conseguimos, de alguma forma, alquimizá-los ao ponto de torná-los ativos. E continuamos agindo sobre eles de forma reativa. Os dois principais e fundamentais, Lua e Marte. Claro que você vai ver o seu Mercúrio. Porque se o seu Mercúrio estiver muito comprometido, um Mercúrio comprometido é um Mercúrio sem aspecto. Porque o Mercúrio com muito aspecto, mesmo que sejam quadraturas e oposições, ele está ativado. Mas um Mercúrio muito desafiado por aspecto, ou sem nenhum aspecto, diz respeito à qualidade dos acordos que você está habituado a fazer.
Então vamos ver os anéis do Nibelung e ver o que acontece com o Wotan na qualidade dos acordos e o porquê dele fazer aqueles acordos. Porque nessa medida, a minha lança, aquilo que me projeta, aquilo que eu tenho para alcançar a minha meta, ela se enfraquece e poderá quebrar no meio da jornada. Então os vendilhões são as nossas questões pessoais mais elementares, que fazem com que os nossos acordos sejam acordos meia boca. Que o Oswaldo repete continuamente, que o meu sim seja sim, que o meu não seja não. Nesse caso, o signo de Gêmeos também não são vendilhões? Essa pessoa tem um planeta de Gêmeos? A gente está falando de Mercúrio. Quando você fala de uma hierarquia zodiacal, a gente está falando de uma qualidade muito distante das forças motrizes. O zodíaco, ele é um ser pleno que está no mundo da duração. Os planetas estão no mundo do tempo. Um zodíaco é um ser pleno, que irradia a partir de si para que coisas aconteçam. O zodíaco é um ser amadurecido e pronto. É que teve uma aula do Oswaldo que ele comparou Áries, Touro e Gêmeos sobre essa expulsão do Cristo do templo. É? Que expulsou as pombas, né? Os cambistas, as ovelhas. Isso, é. E os vendilhões você relacionou ao signo de Gêmeos, que eram os 3 primeiros signos que atravancam a nossa evolução, que Cristo expulsou e que tinha a ver com eles, não é? São esses signos transformados nas casas. Né? Olha lá. Os signos transformados nas casas. A casa 1, a casa 2 e a casa 3. Né? Mas você percebe a diferença do que ele nos oferece? Quando você transforma um signo em casas terrestres porque você está encarnado, a casa 1, 2 e 3 vão te dar problema. E se você encarnou com essas 3 casas carregadas de planetas, você está carregado de questões pessoais que você ainda não elaborou. E que todas as dificuldades, mesmo que você foi abençoado com uma casa 2 que vai te dar riquezas e possibilidades aqui, elas estão relacionadas à qualidade e ao convite de você minimamente elaborar uma personalidade equilibrada. Essas 3 casas são complicadíssimas. Agora, quando você olha para as casas celestes, olha o que você tem nesse diagrama. Mundo de Deus. Todos juntos. Áries e Touro. Então, as casas celestes, quando você se refere a um campo hierárquico, que já está pleno e pode emprestar de si para que as coisas sejam, a gente precisa ser muito reverente. Então é melhor a gente olhar para o palco, para as casas celestes e para as 12 questões fundamentais da nossa existência, para ver qual que é a casa que vai nos oferecer maior ou menor dificuldade e onde a gente está empacado. Mas as 3 primeiras casas são as casas mais pessoais de um tema natal. Se a pessoa vier com aquelas casas cheias, ela tem que se trabalhar. Talvez ela tenha descuidado, se atrasado. Mas até que a gente esteja minimamente elaborado interiormente, não é recomendável que a gente olhe para onde o outro está. Para que o nosso olhar ele seja amoroso para com o outro. E quando a gente olhe para o tema do outro que eventualmente esteja atrasado, o nosso olhar o impulsione. E não simplesmente ele se torne objeto de chacota nossa. Olha que desafio, né? Num grupo você compartilhar temas natais. Se a gente não é amoroso o suficiente, só o nosso olhar pejorativo denigre o ser do outro. Nós somos co-criadores. O nosso olhar, a nossa intenção, a nossa palavra atua criando. Machucando, assim como um espetar alguma coisa, machuca. Eu acho que a gente deve lembrar também, Anjo Bom, que o ser humano é um ser condenado, né? A gente não pode perder isso de perspectiva. Porque nós negamos e traímos nosso Criador. Isso não é pouca coisa, né? Em função disso, tudo que é mais sublime a gente transforma no mais perverso. Então, realmente, Áries, Touro, Gêmeos são hierarquias elevadíssimas. Mas que quando se manifestam aqui entre nós, nós pervertemos e transformamos numa coisa mais terrível. Exatamente. Exatamente. Observem que dentro das hierarquias,
Os espíritos virginais, eles estão nesse mundo. Todas as hierarquias têm naturalmente comunhão entre si. Os anjos têm consciência de outros mundos. Eles estão pleneconscientes da vontade de Deus. Nós somos seres que, de alguma forma, passamos por um processo de desconexão com o espiritual inacreditável. Nós estamos perdidos. Esse perdido não é algo para ver como pejorativo ou dançamos. Não, isso faz parte. A impressão de que a gente está aqui sozinho, que não há os mundos espirituais, é isso que precisa ser reconstituído. Precisamos reencontrar esse paraíso perdido. Nos inspirar e restabelecer essa comunhão. Para que esse paraíso adentre esse plano e a gente não continue sendo refém das regiões inferiores do mundo do desejo. Das nossas carências marcianas e lunares. Da nossa reatividade marciana. Da nossa necessidade de reconhecimento lunar. A gente precisa se reerguer com intensidade para que aqueles que nos atormentem também se reergam. E o mundo acima do nosso se reconstitui enquanto unidade, porque ele também está fragmentado. O pessoal que está na região inferior do mundo dos desejos é gente da pesada, pessoal, que curte com a gente. Eles têm que ir junto, eles estão aprendendo conosco, os caras não têm corpo, a gente tem. Ninguém está desafiando esse pessoal. Mas a gente está olhando para a oportunidade que a gente tem frente ao que eles estão nos oferecendo. Se a gente estiver muito parado, eles estão nos massacrando. Precisamos desenvolver ativamente algum tipo de compromisso. Então, Cristo é o poder de dissolver um material das regiões inferiores do mundo do desejo. Ele encara isso. Perdoar os pecados, curar enfermos e divulgar o Evangelho. Ele mostra como fazer. Então a gente tem um zodíaco pleno e a gente tem um mundo dos desejos que está vinculado a uma astralidade. A todo um movimento e a uma dinâmica que a gente está sujeito. E essa dinâmica diz muito respeito a essa questão que a gente associa a Saturno, a Cronos, que é o tempo. É o tempo que nós conseguimos existir nesse plano. Esse tempo nos dá toda uma margem para que a gente elabore o nosso pensamento. O nosso pensamento, hoje, ele é profundamente vinculado ao tempo. A gente pensa com um antes, um depois. A gente pensa com uma causa e uma consequência. Toda a nossa ciência está vinculada ao tempo. Toda a física está vinculada à luz e ao movimento da luz, daqui até lá. E há um limite da luz. A luz só vai até aqui. Não dá nem para chegar na luz. Porque se eu chegar na luz, com o meu pensamento, o tempo para. Quando eu falo que o tempo para, a minha cabeça já trava, porque ela não pensa mais. Eu não tenho essa experiência do tempo parado. Essa é uma experiência... Porque você não mora em São Pedro. Eita! Aqui o tempo para. Pronto! Qual é essa experiência do tempo parado? É a experiência do reino imediatamente acima do nosso. É a experiência do reino angelical. É a experiência de um tempo onde você visualiza uma duração. Não tem mais um antes e um depois. A visão é plena. É a experiência de um tempo que, para nós pensarmos logicamente, nós não alcançamos. A gente só tem a sensação do gostoso que isso deve ser. Porque esse gostoso é a justa nostalgia que nós temos do paraíso. Porque nós já vivenciamos esse tempo. É um tempo etérico, é o tempo dos anjos, é o tempo aquariano, onde a fraternidade é possível. A fraternidade não é possível aqui, com um antes e um depois. Porque a fraternidade é tudo ao mesmo tempo agora. Isso não é uma anarquia. É uma plenipotência de possibilidades, onde todas as diferenças cessam. Onde causa e consequência
cessa. E a gente precisa alcançar uma qualidade de pensar que desvincule essa temporalidade que a gente está habituado. Causa e consequência. Se eu fizer isso, então aquilo. Utilitarismo. Todo pensamento temporal nos leva a uma qualidade de estratagema e lógica que nos aprisiona cada vez mais ao mundo físico e à forma como ele se configura. Para que a gente consiga transcender esse mundo físico, o nosso pensamento precisa de algum modo se descolar do tempo. Nós estamos falando de algo que está vinculado a Capricórnio, não se esqueça, Saturno, Cronos, é o tempo, é ele que aprisiona, é ele que dá a forma, é ele que nos prende. Precisamos sair de Saturno e de alguma forma, com consciência, subir a Sagitário. Precisamos sair desse sangue que está dentro do osso e conscientizarmos-nos nesse sangue etérico. Nós temos o corpo etérico, pessoal. A consciência etérica, ela se descola funcionalmente dos pressupostos do mundo físico. O mundo físico é só um reflexo de como nossas forças criativas estão adentrando esse plano. Para desenvolver essa consciência etérica, a gente precisa buscar obras, literatura, cinema, arte, que nos auxiliem descolar da temporalidade isso como ela nos foi ensinada, pôr para fora. Precisamos pôr para fora isso para que o novo nos adentre. Precisamos soltar, oportunizar, escapar essa região das forças em que o desejo está envolvido e acender a possibilidade da escolha consciente de descer ao mundo dos desejos para fazer algo, sem ser vítima, mas sendo atores de fato. Como fazer isso, né? Estudando muito bem Capricórnio, porque a relação que ele tem com o tempo é inacreditável. Oswaldo mostrou e remostrou inúmeras vezes. Tempo e desejo estão profundamente relacionados. Cronos, Saturno, Capricórnio, mundo do desejo. Olha como o desejo e o tempo estão numa relação de proximidade. Esse antes e o depois, o desejar chegar em algum lugar, o não perceber que tudo aquilo que te cabe já está. Desejo é justamente isso, é um desiderium, é uma desconexão do céu. Eu saio do estado zodiacal pleno e adentro o mundo planetário parcial. O zodíaco é pleno. Ele é um círculo de 12. Os planetas escolheram um lugar para estar. Eles são forças que estão puxando as qualidades zodiacais numa determinada direção. Os planetas dizem respeito a um exercício da temporalidade. O zodíaco já nos dá uma ideia de um tecido pleno, de duração, mas não de um antes e um depois, mas de todas as possibilidades dentro de uma duração. E o que a gente vê? Saturno é justamente isso. A cruz da matéria pesando sobre a alma. Saturno é o símbolo da cruz da matéria pesando sobre a alma. É o peso da materialidade nos afastando de um princípio anímico. E Marte é o quê? É o peso da matéria sobre o círculo do espírito. Então são dois planetas que portam em si todas as realidades de afastamento do homem do divino. São essas duas forças benditas como Satã e Lúcifer. Duas forças de afastamento, mas que de alguma forma, nesse ser desafiado, nós podemos criar a musculatura. E olha que coisa, tanto Saturno está bem em Capricórnio, quanto Marte está bem em Capricórnio. Que loucura, como esses seres diabólicos apreciam o tempo e o efeito que o tempo nos causa. Nós podemos ser reféns temporalmente. Existem filmes interessantíssimos, porque eles mostram que algumas pessoas nesse filme, pelo menos o mote do filme é interessante, o filme como um todo ele acaba se empobrecendo, ele perde a atenção, mas existe um filme que, ao invés das pessoas serem remuneradas com dinheiro, sabemos que tempo é dinheiro, elas tinham um relógio no pulso e elas eram pagas com tempo.
elas são pagas com tempo de vida. Então o cara faz o trabalho e no fim do dia ele tem a injeção do tempo de vida. E as pessoas mais desprovidas financeiramente são aquelas que são recarregadas no seu relógio com pouco tempo. Então elas têm que acordar rápido amanhã para que elas possam ir ao trabalho e recuperar o tempo, porque se acabar o tempo no relógio delas, você sabe o que acontece? Elas morrem. Porque aquele tempo no relógio é justamente o tempo de vida. E a pessoa precisa todo dia trabalhar para injetar mais tempo de vida no relógio dela. Olha que loucura. Mas lembrando sempre que tempo é dinheiro. De alguma forma essa associação persiste, levemente disfarçada. E é curioso que em algumas regiões, para você chegar, tinha um pedágio tão alto e que a pessoa, para passar no pedágio, ela teria que pagar com o próprio tempo. Ou seja, como ela tinha pouco tempo, se ela passasse por aquele pedágio e fosse habitar aquela determinada região, ela não teria tempo suficiente para viver. Pagando o pedágio, ela já morreria. Olha que região interessante que esse filme nos convida. É só você colocar... O mote é muito interessante. Infelizmente, no percurso, o diretor se perde intenção. Mas a ideia acaba perdendo tempo. Né? Provavelmente, quem elaborou não tinha um bom Capricórnio para sustentar a consistência. Mas a ideia é interessantíssima. Para quê? Para desvincular do nosso pensar a dinâmica do tempo como ela nos é mostrada. Para oportunizar o nosso tempo, que nós vamos estar aqui dentro do corpo de uma forma muito mais interessante. Esses truques cinematográficos, esses truques literários, como Momô e o Senhor do Tempo, são truques fundamentais para a gente reorganizar a noção do que seja o tempo. Senão você chega no final da vida e você fala, puxa vida, o que eu fiz? Não tive tempo. Bom, vale lembrar também o Merovingio falando sobre o tempo. Né? Ele fala rapidamente, mas a relação entre poder e tempo. Quem tem poder tem tempo, pode usufruir a vida. Quem tem que destinar o tempo para ganhar dinheiro, para poder ter tempo para viver, acaba comprometendo as duas coisas. Sim. Sim. Lembrando que o Merovingio é filho de Saturno, porque ele está vinculado ao reino de Plutão, né? Então Plutão, Júpiter e Netuno são filhos de Saturno. E Saturno é filho de Urano. Então, astrologicamente, a gente precisa reconfigurar essa compreensão mitológica e vivificá-la no nosso interior, para que a gente se emancipe e tome a vida nas próprias mãos. Porque está cheio de truque para nos desviar. A gente não está muito bem aparelhado para saber o que está acontecendo. Mas ler coisas que, num primeiro momento, desafiem a nossa forma de compreender alguns conceitos é fundamental. Especialmente no que diz respeito ao tempo. Gilbom, você falou sobre a fé como talvez antídoto ou habilidade necessária para superar Satã em Jó. No caso, Fausto, que seria Marte, né? Marte. Você sugeriria o quê? Assim como você tem a fé para lidar com Satã, o Marte, quando você é instigado pelo diabo, existe alguma habilidade para lidar? Assim como fé para Satã, né? E para o diabo, o que vocês pensam, né, na verdade? Esse Mefisto, que é um ser lucífero, ele pode ser encontrado na Bíblia também, na figura da serpente, né? É o mesmo ser. O interessante é perceber como esses dois seres, tanto o Mefisto quanto o Satã, eles têm a habilidade de estarem na presença de Deus no conselho que olha por nós. Isso é o mais interessante. Então a questão é olhar para eles, saber que eles são um fato, perceber qual é a energia que eles movem, porque da mesma forma que Saturno e a dificuldade em lidar com ele, com Capricórnio, vai te adoecer cronicamente, são as doenças cristalizantes, são as doenças crônicas degenerativas, a má lida com Marte vai te dar toda a qualidade das doenças inflamatórias. Furúnculos, infecções, dermatite, tudo que é um excesso
de sangue que possa transbordar. Ou seja, se tudo isso é uma inflamação e um excesso, qual é o antídoto para isso? Serenar a quantidade desse impulso que me toma, não ser reativo, e na medida do possível, quando você observa que esse impulso lhe toma, buscar um canal de canalização para essa força. Porque isso é uma força, você precisa tornar-se consciente dessa força e canalizá-la. Canalizá-la. O que seria ideal para uma pessoa completamente desorganizada interiormente, do ponto de vista desse diabo em especial que você fala em Fausto e que é a própria serpente. As artes marciais. As artes marciais são artes preparadas e feitas para educação de Marte. O que são as artes marciais? Não é o Kung Fu, o Jiu-Jitsu, que também são, mas é a caligrafia, é o leque, são algumas danças que também são danças marciais. É o Tai Chi Chuan, que às vezes parece uma coisa completamente... mas você está educando. O Tai Chi Chuan é uma educação etérica de primeira linha. A pessoa que pratica o Tai Chi Chuan, ela tem uma memória privilegiada, porque grande parte do que a gente sabe não está nas sinapses cerebrais. Ela está distribuída em todo o corpo. Na medida em que você tem uma consciência corporal adequada, você sabe onde buscar o fato que lhe faz necessário naquele momento para atuar. E quando você não sabe, você pode eventualmente entrar numa situação de desespero, de fobia ou de excesso, naquele desespero de não encontrar. Porque você não localiza em você uma determinada instância de saber que deveria fazer com que uma força se dirigisse. Então, educar esses planetas. Saturno na disciplina e Marte com as artes marciais, talvez. Uma ideia, né? Mas esse autor em especial, Alan Lightman, um professor de física do MIT, Massachusetts Institute of Technology, e ele vai nos convidar a divagações sobre o tempo que são completamente contraintuitivas em relação a como a gente lê o tempo na nossa atualidade. O livro se chama Sonhos de Einstein. Os capítulos são de 2, 3 páginas cada um. Tem PDF, eu te mando. Vale a pena ler, porque reeducar a nossa compreensão do tempo nos emancipa de uma série de acordos inadequados que nós realizamos. Dando um pitaco na questão do tio Art, o filme Herói é o melhor filme que eu conheço na educação de Marte. Tá faltando, né? Né? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que Alan Lightman faz por nós nesse trabalho magistral de 74 páginas, com historinhas de 2 ou 3 páginas, mostrando 30 modalidades a partir das quais o tempo pode ser vivenciado, pensei algumas para que a gente possa olhar e, eventualmente, ousar fazer uma experiência pessoal. Imagine um mundo, começa ele, em que o tempo tenha 3 dimensões. O mundo físico tem 3 dimensões, largura, profundidade e altura. Imagine um mundo onde o tempo tem 3 dimensões e que cada uma dessas dimensões é uma direção de futuro possível. Como é encarnar uma tridimensionalidade temporal que pode ser uma realidade na medida em que nos tornemos conscientes dos nossos corpos superiores? Precisamos aceitar esse desafio. Precisamos aceitar a possibilidade de uma instância em que nós vejamos 3 futuros possíveis e possamos vivenciá-los. É estranho? Claro que é estranho. Eu consigo ver altura, largura e profundidade, mas pensar em 3 futuros possíveis que eu poderia ver um olhando para o outro, isso é inacreditável. Olha o que significaria isso. Em cada bifurcação você poder olhar o que está havendo, que tipo de vinculação. Eu sei!
Imagino. Porque eu tenho Mercúrio em Gêmeos. Então, o fato de alguns aspectos astrológicos fortalecerem o funcionamento da mente, especialmente se bem aspectados, permite que nós, ainda que na condição de encarnados, possamos já vivenciar convites que para outros pareçam completas alucinações. São experiências que podem ser realizadas no nosso próprio corpo físico. São experiências com profundo poder vitalizante sobre o nosso ser, porque nos retiram da escravidão da matéria e do mundo material e nos elevam a instâncias que nós já temos veículos para vivenciar, para saborear. Então, mas esses 3 tempos já são antigos. E vale a pena treinar. É o tempo da fé, é o tempo da esperança e o tempo do amor. São tempos que batem de maneira diferente do badalo, do pêndulo do relógio. Maravilhoso. Maravilhoso. Você acrescentou um ingrediente, um tempero, para que essa vivência possa ser ainda mais bem saboreada. Imagine agora um outro mundo em que nós temos 2 tempos. Um tempo que é o tempo mecânico e que pode ser quantificado, mas nós temos um outro tempo, que é o tempo corporal. No tempo mecânico tem hora para começar, tem hora para acabar, tem hora para trabalhar, tem hora para comer. Você come porque chegou na hora. No tempo corporal, você come porque tem fome. Você vai a um lugar porque aquilo que você faz no lugar que você está, você terminou aquilo que precisava ser feito. A sua presença, ela é impensável num outro lugar que não aquela que você se encontra. Porque o lugar que você está é aquele que mais faz sentido. Porque você está plenamente realizado em terminar aquilo com que você se envolveu. E existem seres nesse mundo que escolhem viver o tempo mecânico e o tempo corporal. É como se eles vivessem no mesmo mundo e participassem de mundos completamente diversos. Porque um dos habitantes nunca consegue conversar com o outro. Porque quem está no tempo mecânico não consegue encontrar com quem se encontra no tempo corporal. Existe um outro mundo onde o tempo se torna mais lento nas regiões elevadas. Então as pessoas mais abonadas, mais bem-sucedidas do ponto de vista material, escolheram morar em lugares elevadíssimos. E sempre que elas podiam visitar ou precisavam visitar lugares inferiores, elas o faziam com a maior rapidez possível. Elas desciam, mas logo subiam. Porque elas não podiam perder esse tempo precioso num lugar tão profundo, porque aqui o tempo delas duraria e a duração delas se extinguiria muito mais brevemente. É um outro tempo. Existe um outro mundo em que o tempo tem uma textura. O tempo não é isso que passa, senão é algo que poderia ser liso, rugoso e eventualmente pegajoso. Em alguns lugares que você vai, esse tempo é extremamente pegajoso. Principalmente em algumas cidades que você chega e você fala e nota que ela ficou completamente impregnada de uma outra realidade, de um outro tempo, e que você pode quase vivenciá-lo na medida em que ela se aderiu a ele. Existe um outro tempo onde se descobriu a existência de um centro do tempo. E quanto mais as pessoas se aproximavam desse centro temporal, mais o tempo se movia lentamente, ao ponto de quando aquele centro era alcançado, elas paravam de se movimentar. Porque no centro do tempo, tudo para. Então a beleza literária que o autor nos convida enquanto reflexão, ela vai desconstruindo a nossa relação com o tempo e entra em relação com um talvez, com um pode ser, que eu posso escolher eventualmente. Porque se o tempo tem um local central onde para, eu posso escolher a distância que eu quero me manter daquele local. Quanto mais distante dele, mais rápido o movimento. Quanto mais próximo, mais a minha vida se lentifica. Que tecido é esse que na aproximação eu mudo a dinâmica operacional do tempo? E ele fala que existe ainda um outro mundo onde, conforme o tempo passa, a ordem
do mundo aumenta. Olha que mundo interessante, porque justamente o nosso mundo ele anda numa ordem diversa dessa. Todo esse conceito de entropia diz que, com o passar do tempo, o mundo tende a um grau de desaquecimento e desorganização máximos. Ele nos convida em algumas páginas a mostrar um mundo onde o tempo, a cada momento que passa, as coisas se tornam mais organizadas. Progressivamente mais organizadas. É algo muito semelhante que a gente pode olhar quando a gente olha para uma dinâmica espiritual. Porque na medida em que nosso tempo se esgota e a gente se torna consciente aqui, a gente espiritualmente está vivendo algo parecido. Eu repito, esses exercícios de relação com o tempo despertam a nossa consciência para instâncias do nosso ser que a gente já tem qualidade para acessar. Vale a pena o exercício, especialmente mentalizando e visualizando a casa onde eu tenho Capricórnio, onde eu tenho o planeta Saturno e quais são os aspectos que ele faz. Ele tem poucos ou muitos aspectos. E fazendo a leitura. Mas existe um outro mundo que ele convida muito interessante, que é um mundo que ele diz que as pessoas não têm memória. Mas a memória está ligada ao tempo? Olha que curioso. O que é um mundo onde as pessoas não têm memória? Se não aqui nesse plano, um mundo que a gente observa nas pessoas que estão demenciadas ou com Alzheimer. Elas estão 100% no presente. Como esse grau de adoecimento chegou a essas pessoas nesse estado de demência? Será que essas pessoas de fato valorizaram as experiências presentes? Ou elas viveram na expectativa de realizações que não se cumpriram? E a própria doença as resgata no sentido de devolvê-las ao presente. Um mundo em que as pessoas não têm memória é um mundo do eterno presente, porque as memórias não se fazem de fato necessárias. A única coisa que há é aquilo que está acontecendo. Exercícios de mundo, né? Vale a pena olhar para eles, porque isso aí vai nos remetendo a uma outra instância e qualidade de ser. Existe um outro tempo e um outro mundo, são 30 mundos, eu pensei 11 para a gente só ter uma ideia, depois vocês leiam, vale a pena, em que o tempo é mais lento para as pessoas em movimento. Então, naquela cidade, eles criaram casas que se moviam a velocidades enormes, com mecanismos para elas não se encontrarem. Então, tudo que as pessoas faziam, elas faziam, mesmo quando estavam sentadas, em objetos que estavam se movendo. Por quê? Parar é perder tempo de vida. E ele dura mais tempo quanto mais as pessoas se movem. Alcança uma estranheza? Sim, mas vamos lá. Existe outro tempo em que as pessoas vivem apenas um dia. E a pessoa que nasceu de dia, conforme a vida dela vai passando e se aproxima à noite, ela não consegue entender o estranhamento de toda aquela luz e o que aconteceu. E ela tem uma impressão de finitude. Porque essa pessoa só vai conhecer na sua existência um dia e uma noite. E se essa pessoa nasceu no verão, ela nunca vai conhecer o inverno. Porque ela vai conhecer só aquele dia da estação em que ela nasceu. É um dia muito interessante para ser vivido. É o único dia que a pessoa vai viver. Imagine que a sua vida tem a duração de um dia. E que toda a vida não poderia ser... Se a gente transpor isso a um ciclo completo da precessão dos equinócios, no sentido de um ano total do eixo da Terra em volta do zodíaco, ou seja, do eixo precessional fazer uma volta de 26 mil anos, de alguma forma a gente vivencia isso em algum grau. Mas quando o autor nos sensibiliza para essa experiência em apenas um dia, ele abre a porta para uma outra qualidade de reflexão, para uma qualidade de valorização daquilo que está acontecendo no presente muito maior do que a que eventualmente eu esteja dando hoje. Né? Mas se a gente levar isso a sério e meditar, você vê que só tem um dia mesmo. Você nunca vai ter mais do dia que você teve. Sim. Sim. Mas a primeira história é um tempo interessante, depois você não pus aqui, mas é o tempo circular. É o tempo que é o dia da marmota. Tudo sempre se repete. A pessoa está presa dentro de um tempo que circula e volta no mesmo tempo. Existe um outro tempo em que as pessoas vivem eternamente. E o fato delas terem a vida eterna fez com que surgissem duas qualidades de seres. Os seres que deixam tudo para depois, porque se a vida é eterna, então ele pode deixar para acontecer as coisas depois.
Ele pode esperar, ele sabe que a vida é eterna. E os seres que, avidamente, pelo fato da vida ser eterna, eles querem aproveitar tudo naquele momento, porque eles querem aproveitar todas as possibilidades que a eternidade oferece. Então são seres que vivem no agora. Olha só como o tempo pode ser visitado de formas curiosas, né? E aqui, o tempo, né? Essa outra variação, o tempo é um fenômeno local. O que é o tempo ser um fenômeno local? A gente vem para São Pedro, o tempo flui numa determinada velocidade. Eu volto para São Paulo, eu percebo que o tempo está andando numa outra velocidade. Então, em cada cidade ou comunidade que nós visitamos, aquele tempo se manifesta dentro de uma certa dinâmica. Esses exercícios sensibilizam o nosso ser onde a gente nem imagina. São exercícios que favorecem qualidades da nossa escolha. São exercícios saturninos. São exercícios formais. Cara, é um gênio. Genial. Professor do MIT, né? Alan Lightman. E ele baseou bem. Lightman, homem da luz. E é legal porque realmente tudo isso está baseado na teoria da relatividade. Sim. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Que loucura, né? A pureza é um atributo fundamental para que a comunhão plena aconteça. Onde eu posso ver a pureza? Quero ver a pureza. Quero ser puro de coração. Quero ver a Deus. Onde? Como eu vou ter olhos para a pureza? É possível ver a pureza ou a pureza é algo abstrato? Na forma como o tempo se manifesta. Posso ver a pureza na forma como o tempo se apresenta a mim. Como eu vejo a forma que ele se manifesta? Como eu vejo a forma como o tempo se manifesta? Na forma como estou esculpindo esse mesmo tempo. Eu sou um escultor. Se vocês ainda não perceberam que estão esculpindo o tempo, nos atrasamos. Estamos esculpindo o tempo. Ele se manifesta para nós na forma como nós optamos, escolhemos por esculpi-lo. E o Tarkovsky tem aquela obra maravilhosa que se chama Esculpir o Tempo, onde ele vai dar pistas de como melhorar a qualidade da nossa escultura. Augusta Foz escolheu esculpir o seu tempo, por ter Saturno em conjunção com o nó do norte, de uma forma muito disciplinada, criando algo para a família humana que persistisse temporalmente. Ela foi coerente. Podemos, olhando no nosso tema natal, observar o grau de coerência que nós temos com a hierarquia, né, de Capricórnio, serviço, e com a hierarquia, e com o regente dessa hierarquia, e observar qual que é a relação do regente dessa hierarquia com a missão com a qual eu me comprometi, com a missão com a qual eu sou convidado. Porque o tema natal, ele nunca é uma obrigação, ele é sempre um convite. Mas a gente pode ver o que aqueles que passaram entre nós fizeram com esse convite. Augusta Foz fez algo interessante por nós. Até rimou, né, Oswaldo? Max Heindel, curiosamente, também fez uma coisa interessante por nós. Né? Ele esculpe o tempo num enfoque ao outro, disciplinar, ao ponto de nos presentear com uma possibilidade inacreditável. Né? Ele também tem Saturno na cabeça do dragão? Tem. Não, tem os dois. Hã? E você vê que ele tem, ela tem em Escorpião, né? Ele tem em Libra. Imagina o desafio dele, né? Com esse Saturno. Mas imagina o que esse cara foi visitado, né? Porque ele tem também a Lilith aí nessa proximidade. Então, como que foi, né, realizar esse trabalho? O Saturno exaltado, o Marte exaltado, não necessariamente é uma graça, pessoal. Está escrito
quem se exalta será humilhado. Então é muito desafiador alguém que tem algo que se exalta no tema natal e conseguir trabalhá-lo na justa medida. Os seres que têm essas exaltações são seres profundamente assediados pelos desejos ou por algo que os tenta na envergadura da sua qualidade pessoal. Não é fácil. Vai encontrar um diabo da altura dele. Marte está exaltado? A gente sabe quem é Marte. Vai encontrar um diabo da altura dele. Mas quem tem Marte em Capricórnio, todo dia é um diabão. Isso. Literalmente é isso. Principalmente se morar em São Pedro. A capacidade... Não, porque vai falar assim, né? Porque vai falar assim. Né? São coisas para se considerar. Conheçam pessoas com Marte em Capricórnio. Dissequem se são pessoas que esse Marte em Capricórnio tem muitos aspectos ou ele veio isolado. Veio isolado, é só Marte em Capricórnio? Observem a quantidade de cabeçada que a pessoa vai dar. E joelhada. Cabeçada e joelhada. Porque Capricórnio rege os joelhos. A pessoa tem Marte em Capricórnio, ela está com os joelhos inflamados? Ela consegue suportar o próprio peso? Mas os outros falaram que é Marte bom. Bom para quê? O que não é bom, Cris? Tudo trabalha para o bom, em última análise. Até o... Só o pai. Essa conclusão é a conclusão mais sensata. Porque o próprio mestre não vestiu esse rótulo. Por que me chamas de bom? Então são coisas para a gente pensar. Nosso atual governante, Saturno em Escorpião, nó do norte em Capricórnio, portanto, Saturno rege seu nó do norte. Nosso governante, há algum tempo atrás, grande líder, Saturno em Câncer, Marte conjunção Lua em Câncer, perto de Plutão também no alto do céu, sendo que o nó do norte está em Câncer. Cada um tem o seu desafio e vai ter que lidar com forças diabólicas ao seu modo. A questão é aprender, observar, coração aberto, porque o tempo ele nos proporciona a possibilidade de um aprendizado. Quanto mais nossos olhos forem mansos, maior é a profundidade daquilo que nós conseguiríamos ver, ainda aqui com o corpo. E aqui nosso querido zodíaco, que nos inspira e que sempre que a gente puder olhar para ele e por trás desses símbolos perceber a vida que ele porta, essa mesma vida que nós olhamos vai olhar para nós. E um diálogo de qualidade diferente pode surgir. Então, da mesma forma que a gente medita sobre outros símbolos, é interessante que a gente tenha sempre em mente esse símbolo, que é um símbolo que integra o conhecimento que a gente pode ter na forma mais profunda possível, que transcende o conhecimento da matéria, que é maravilhoso, mas que está preso ao mundo da luz. O mundo da luz é o mundo da ciência atual. Toda ciência se baseia na luz. Natureza, luz. Mas esse zodíaco, ele integra aquilo que está além da luz. Então, meditar sobre ele é uma forma da gente transcender a forma como o mundo foi nos apresentado. É a possibilidade de uma libertação que é única e diferente para cada um. Porque cada um de nós é diferente. E ter essa certeza, essa disciplina de andar pelo lado escuro e não se sentir só é fundamental. E ela vai surgindo na medida em que a gente começa a manter relação
com aquilo que não vemos. Mas que, de alguma forma, a nossa subjetividade, mesmo que ainda num estado infantil, pode nos remeter. Então, se de algum modo a gente pode aprender com quem sabe muito, lembre de escutar aquela voz que só você tem. E deixa ela te levar em algum lugar eventualmente, sem abandonar o que já se sabe aqui fora. Mas tentando buscar aquele único que é você para deixar a sua obra aqui. O seu próprio tempo aqui. E cada um tem um tempo. O poeta cantou isso. Né? Temos nosso próprio tempo. Esse era o convite, né? Revisitar o tempo dentro dessa perspectiva Capricórnio-Saturno, para que a gente possa diminuir os laços de aprisionamento e poder reger um pouco mais, se isso for possível, a nossa existência. Ainda que no estado calamitoso que a gente se encontra. Né? Especialmente com Capricórnio tão povoado como ele está. Vai ser delicioso viver isso tudo. Principalmente eu, que isso tudo está em cima da minha lua e depois vai passar em cima do meu ascendente. Isso está sendo maravilhoso. Né? Essa leveza disso tudo acontecer fora e ao mesmo tempo você poder estar vivenciando dentro é algo que precisa ser saboreado da melhor forma possível. Afinal de contas, a gente nasceu para isso. Isso estava previsto. Como que é isso? Como que é essa relação com isso? Obrigado, pessoal. Tá gostando? Tá tudo caindo na minha cabeça. Tá caindo na cabeça? Maravilhoso. Então você está sentindo na cabeça. Né? E no estômago, talvez, também. Né? Que é onde eu penso. Valeu. Valeu. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado.